Emocionante revelação, 6 crianças inesquecíveis que mudaram a vida dele em 36 anos. O sol estava a pino em Minas Gerais, ardendo como uma paixão silenciosa. Dentro da sala de aula, as paredes descascadas pareciam gritar por atenção, mas João, com seus 36 anos, sentia-se agora como essa pintura desbotada, cheia de camadas de histórias não contadas. Recentemente, ele perderá seu pai, um homem que lhe ensinou o valor do amor e empatia. Aquela dor marcava sua alma, e ele não sabia como seguir em frente. Na sua escola pública, cercada por natureza e cheiros de terra molhada, ele encontrava razões para continuar. E ali, entre crianças de olhares brilhantes e cheios de sonhos, 6 vidas começaram a moldar a sua. Maria, com seu sorriso encantador e a voz que ecoava como um canto de anjo, desejava ser cantora, mas lutava para manter a família. Cada nota que ela emitia tocava fundo no coração de João, fazendo-o lembrar dos momentos simples com seu pai, como quando ele o ensinava a valorizar os pequenos prazeres da vida. Lucas, um garoto tímido e prodígio em matemática, passava por desafios invisíveis. Ele escondia sua brilhante inteligência para não ser alvo de risadas. Ao olhar para Lucas, João via sua própria infância e suas inseguranças, revivendo a luta de ser diferente em um mundo que não aceitava o que não conhecia. Era uma conexão que o fazia sentir-se vulnerável e forte ao mesmo tempo. As lições que João transmitia eram mais do que fórmulas e histórias, eram fios que uniam suas vidas de maneira inesperada. Ele se lembrava da importância do compromisso, da compreensão, e isso pulsava em seu peito. Cada dia era uma batalha silenciosa, repleta de emoções intensas e incertezas. O sistema educacional, pesado e burocrático, parecia sufocá-lo. A pressão aumentava quando ele via injustiças na escola, e sua voz, tão forte em defesa de seus alunos, tremia com os medos do passado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Uma tarde, quando os raios do sol pareciam mais quentes do que nunca, João testemunhou uma cena que o fez balançar o coração. Um dos funcionários da escola, insensível, negou a oportunidade de cantar a Maria em um evento importante. Ela estava compenetrada, as lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto Lucas a observava, um misto de tristeza e indignação. Esse ato de injustiça fez João sentir um nó na garganta. Ele teve que decidir: iria se manter calado, com medo das consequências, ou lutaria para garantir que esses sonhos não fossem esmagados. A escolha estava diante dele, como um labirinto sem saída. Ele se sentia perdido entre suas feridas emocionais e a luta por seus alunos. No olhar de Maria, que brilhava como estrelas à noite, e na mente brilhante de Lucas, ele viu o futuro que não poderia ignorar. E assim, com o coração aceso e repleto de dúvidas, João teve que escolher seu caminho. Pior do que lutar contra um sistema que não valorizava a voz das crianças, era permanecer em silêncio. Essa era apenas a ponta do iceberg. O que ele decidiria poderia mudar não apenas seu destino, mas o de todas aquelas crianças que viam nele uma luz em meio à escuridão. A revelação estava prestes a acontecer, e o que brotava dentro de João era a força de um amor que transcende o medo. Porém, ele sabia que o caminho não seria fácil. O futuro dele e de seus alunos estava em jogo. O que será que ele fará? O clima pesava no ar, como um prenúncio de tempestade. João caminhou até a janela da sala, observando os raios de sol se esgueirando entre as nuvens sucessivas. O mundo lá fora continuava a girar, enquanto dentro dele havia um turbilhão de emoções e decisões. O olhar de Maria, ainda marcado pela desilusão, não saía de sua mente. Aquela criança merecia brilhar, e ele era um dos poucos que podia lutar por seu brilho. Com um suspiro profundo, decidiu que não poderia mais se calar. O que poderia acontecer de pior? Se a escola não o valorizava, ele encontraria outra maneira de fazer valer a voz de seus alunos. O dia do evento se aproximava rapidamente, e ele sentia que precisava agir.
Naquela mesma semana, João começou a trabalhar em um plano. Reuniu os alunos e fez uma roda de conversa, um espaço seguro onde todos poderiam se expressar. Maria, com seus olhos cheios de esperança e tristeza ao mesmo tempo, falou sobre seu amor pela música. Lucas, tímido, também se abriu, revelando que sonhava em ser matemático e que adorava resolver quebra-cabeças. Outros também trouxeram suas histórias, pequenas e grandes, todas entrelaçadas na luta por reconhecimento. Foi ali, naquela roda de emoções e sonhos, que João se deu conta do poder que tinha nas mãos. Decidiu que não iria apenas defender Maria, ele a ajudaria a preparar uma apresentação, a desafiar o burocrático e o convencional. Virou-se para a turma e, com a voz tremendo de determinação, anunciou: "Vamos fazer algo diferente. Vamos juntos mostrar para todos que nossos sonhos importam." As crianças responderam com aplausos, seus olhares brilharam como estrelas em uma noite sem nuvens. A sala transformou-se em um palco improvisado, onde Maria começou a ensaiar sua canção. João percebeu que o medo e a insegurança existentes nele se dissolviam a cada nota que ela soltava. E com isso, Lucas começou a desenhar um cartaz para o evento, cheio de números e formas, simbolizando suas esperanças. A energia deles contagiou todos, e cada criança quis contribuir de alguma forma. Naquela noite, João sentou-se à mesa, o coração acelerado. Ele escrevia um ofício ao diretor, não apenas para pedir que Maria pudesse cantar, mas para implantar uma nova iniciativa na escola, um espaço onde todas as vozes pudessem ser ouvidas, respeitadas e celebradas. Uma escola onde cada aluno, independentemente de seus desafios, pudesse se sentir valorizado. No dia seguinte, ele entregou a carta, sentindo o peso do mundo em suas costas. Ele sabia que poderia enfrentar retaliações, mas estava pronto para isso. Enquanto caminhar para o diretor, sentiu a mão de Lucas em seu ombro, como um apoio silencioso, e o sorriso de Maria ao fundo, carregando a esperança de que sua luta não seria em vão. O que viria a seguir poderia ser redentor ou devastador. João sabia que aquele momento era crucial. Ele respirou fundo, sua voz suave, mas firme, ecoou pelo corredor enquanto se preparava para a resposta que mudaria tudo: "Precisamos conversar." O que o diretor diria? João mal podia esperar para saber se a luz que ele acende poderia iluminar a vida de tantas crianças específicas. Será que ele estava pronto para enfrentar o que estava por vir? A porta do escritório do diretor se abriu devagar, como se hesitasse em revelar o que estava por vir. O rosto de João estava quente, as palmas das mãos suadas, mas seu olhar era determinado. Ele entrou, encarando o diretor com uma mistura de expectativa e receio. "João, você pediu para falar?" O diretor, com seus óculos na ponta do nariz, parecia mais atendente de banco do que um educador. Suas palavras eram secas, mas João sabia que era hora de quebrar aquele gelo. "Sim, senhor. Eu entreguei uma carta ontem." Ele respirou fundo e prosseguiu, sobre a apresentação da Maria e a proposta de um novo espaço para que os alunos possam se expressar. O diretor franziu a testa, balançando a cabeça levemente. "João, você sabe que temos regras. Não podemos simplesmente mudar tudo assim do nada. Mais o que estamos fazendo agora?" A interrupção saiu mais forte do que ele esperava. "Estamos sufocando a criatividade dessas crianças. Elas precisam de uma chance. Maria precisa de uma chance." O diretor pareceu surpreso com a ousadia. Ele se recostou na cadeira e cruzou os braços, avaliando o professor em silêncio. O coração de João batia em um ritmo frenético, e ele decidiu aproveitar o momento. "Quando eu entrei nessa escola, percebi que havia algo diferente. As crianças não só estavam em busca de aprender, mas também de se encontrarem. Cada uma delas carrega uma história, uma paixão. Elas simplesmente não têm espaço para isso. A música de Maria pode ser o primeiro passo." Um silêncio pesado tomou conta da sala. O diretor olhou para a janela, como se visse além das paredes da escola. Era um momento de indecisão, e João sabia que tinha que aproveitar. "Se não conseguirmos mudar agora, quando será? Não podemos esperar por um futuro que pode nunca chegar." Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, sua voz estava afiada, carregada de emoção.
Essas crianças precisam de alguém que acredite nelas, e eu estou aqui para isso. Finalmente, o diretor voltou o olhar para João. E se eu deixar você prosseguir com o evento? O que está planejando? Um show, uma mostra de talentos de todas as crianças. Maria cantará, mas não será só isso. Quero que cada aluno possa mostrar sua paixão, seu talento, seu eu. Que a escola seja um lugar de acolhimento. Um leve sorriso começou a se formar no rosto do diretor, mas logo foi abafado. João, eu vou pensar. Mas só posso prometer que me esforçarei para avaliar essa proposta de forma justa. João sentiu um peso sair de seus ombros, mas ainda estava incerto sobre o futuro. Agradeço, senhor. E me diga, se precisar de ajuda com isso, estarei por aqui. Ao sair do escritório, João se deparou com Lucas e Maria, esperando ansiosos. Seus olhos brilhavam, mas ele precisava de algumas palavras. Ele está pensando na nossa proposta, mas ainda não é definitivo. Ele tentou manter a esperança na voz, e os rostos das crianças se iluminaram. Com o coração ainda acelerado, a ideia de realizar aquela apresentação começou a ganhar contornos na mente de João. Afinal, cada ensaio, cada nota cantada por Maria e captura de sorrisos estampados nos rostos de Lucas e dos outros colocava a força de suas vozes em ação. Os ensaios começaram em meio a risadas e errinhos. Num dia em especial, enquanto cantavam juntos, Maria se lembrou de uma letra que havia escrito: numa escola onde podemos sonhar, seremos quem sempre quisemos ser. As palavras ecoaram no peito de todos, como uma promessa. Porém, ao entardecer, uma sombra parecia pairar sobre a cidade. João sentiu que a tempestade estava se aproximando, e não era apenas a mudança climática. Ele sabia que a resposta do diretor ainda poderia ser um divisor de águas. E antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, um rumor começou a se espalhar entre os alunos: quem na verdade era o diretor, e que segredos ele escondia. O próximo passo desencadearia desafios que João jamais imaginou. Ele estava pronto para o que estava por vir? Os ensaios continuaram, e a energia na sala de aula era quase palpável. João assistia suas crianças se transformarem a cada nota cantada e a cada risada compartilhada. Maria, com sua voz doce e cheia de emoção, começou a reunir os outros alunos, e lentamente todos foram se unindo à causa da mostra de talentos. Lucas, que no início hesitava ao se expor, agora compunha letras com a mesma habilidade que desenhava. Certa manhã, enquanto os alunos ensaiavam, uma das professoras que passava pelo corredor parou. Ela ficou observando, inicialmente com um ar cético, mas aos poucos, seu rosto se iluminou com a energia do grupo. Ao término do ensaio, ela se aproximou. Oi, João? O que está acontecendo aqui é lindo. Nunca tinha visto essa turma tão motivada. Posso ajudar de alguma forma? A sinceridade nas palavras dela fez o coração de João se aquecer. Precisamos de mais adultos acreditando nesse projeto, pensou. Nos dias seguintes, outras professoras se juntaram. Juntas, começaram a planejar a logística do evento, de possíveis decoração ao layout do espaço. E, enquanto o entusiasmo crescia, algo em João começou a se afunilar. Ele não podia ignorar os rumores sobre o diretor que ecoavam pelos corredores. O que poderia estar acontecendo com a liderança da escola para que tantos estivessem desconfiados? Uma tarde, enquanto organizava os materiais para os ensaios, João decidiu perguntar a alguns alunos. Com cautela, ele questionou: vocês ouviram alguma coisa sobre o diretor? Alguma coisa que poderia nos ajudar a entender o que está acontecendo? Um grupo de alunos hesitou, mas Lucas, sempre tão envolvido, decidiu compartilhar. Ouvi falar que ele tem um passado no qual ele não gosta de falar. Não sei se é verdade, mas dizem que ele já trabalhou em outro lugar, onde as coisas não eram boas. Essas palavras ecoaram na mente de João. Ele sentiu que havia algo maior ali. Um mistério ao qual não tinha acesso, e que poderia de alguma forma influenciar o futuro da apresentação. O que o diretor estaria escondendo e como isso poderia impactar as crianças? Aquela incerteza começou a afetá-lo de forma profunda e inquietante. Cada ensaio que passava tornava-se um lembrete de que poderiam ser cortados antes mesmo de começarem.
A ideia de não conseguir realizar o evento, de ver as crianças decepcionadas, era insuportável. Uma coisa era certa: se ia lutar por aquelas crianças e por esse sonho, precisava entender quem, de fato, era aquele homem que tinha o controle sobre tudo. Enquanto refletia, sua mente vagava até os olhos ansiosos de Maria, os olhinhos brilhantes de Lucas e o sorriso tímido dos outros alunos que esperavam ansiosamente por essa chance. A cada dia, a urgência aumentava, e ele sabia que precisava agir logo. Com o evento se aproximando, João decidiu que não poderia só esperar pela resposta do diretor. Naquela noite, ele escreveu uma nova carta, mas desta vez à diretoria da escola. Ele falava não só do evento, mas também dos alunos, de suas histórias e do que estavam esperando. Sentia que essa nova narrativa era vital. Era mais do que uma simples apresentação, era um grito por reconhecimento e liberdade. Enquanto terminava a carta, um alerta soou ao seu celular. Era uma mensagem de Maria: acho que precisamos conversar. É muito importante. O coração de João acelerou. O que mais poderia estar acontecendo agora? E, com um misto de ansiedade e excitação, ele se perguntou se estava pronto para a próxima revelação que mudaria tudo. João não podia esperar. A mensagem de Maria queimava em sua mente, e ele sabia que precisava agir rapidamente. As palavras da aluna ressoavam como um toque de urgência, e ele não queria perder tempo. Com o coração acelerado, ele decidiu que falaria com ela assim que chegasse à escola no dia seguinte. Quando João finalmente entrou na sala de aula, a atmosfera estava carregada de expectativa. Os alunos ensaiavam animadamente. Ele podia ouvir ecos de risadas e vozes se entrelaçando em melodias, enquanto algumas crianças ensaiavam passos de dança. Era um espetáculo isolado em um mundo à parte, que parecia desvinculado das dúvidas que o rodeavam. Maria estava sentada ao fundo, com um olhar sério, mas ao mesmo tempo esperançoso. Assim que seus olhos se encontraram, João sentiu um frio na barriga, como se estivesse à beira de um abismo, prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Ele se inclinou para ela. Oi, Maria. Recebi sua mensagem. O que está pegando? Maria respirou fundo e explicou. João, eu ouvi algumas coisas. Sobre o diretor. Não é só que ele tem um passado no qual não gosta de falar. Eles estão dizendo que ele está pensando em cancelar a nossa apresentação. Não sei o que exatamente aconteceu, mas se ele decidir, pode ser o fim do nosso sonho. Aquelas palavras cortaram João como uma faca. O desespero que ele temia estava mais perto do que ele imaginava. Controlando a dor em seu peito, ele perguntou: Você tem certeza? De onde você tirou isso? Escutei algumas professoras conversando. Elas não acham que o diretor está completamente com a gente nesse projeto, sabe? Eles dizem que ele tem um histórico de não apoiar eventos assim. Aquelas informações deixaram João perplexo. As crianças tinham colocado tanto coração e esforço. Como alguém poderia querer impedir o brilho deles? Sentiu um impulso de fazer algo, mas o que? João decidiu que deveria enfrentar o diretor. Não podia ser omisso diante da sombra que pairava sobre os sonhos daqueles pequenos artistas. Com essa resolução em mente, ele começou a traçar um plano. Ele falaria com o diretor. Mas haveria um porém: precisava da ajuda das crianças. João estava determinado a mostrar a força que aquele grupo tinha e a importância do evento não apenas para eles, mas também para a escola. Maria, você poderia reunir os alunos? Precisamos conversar sobre isso. Precisamos deixar claro que estamos aqui para lutar pelo nosso sonho. Não podemos deixar que isso se acabe. Disse João, sua voz carregada de emoção. Os olhos de Maria brilhavam com determinação. Sim. Vou falar com todos. Vamos nos unir. E, enquanto os alunos se reuniam, o clima de expectativa e revolução crescia. João só podia imaginar o que aquela conversa traria, como cada criança compartilhando suas esperanças poderia ser o impulso que faltava para conquistar o diretor. Dentro de si, ele sentia uma chama acesa, uma determinação crescente. No final do dia, todos se sentaram em círculo. Cada voz contava uma história que tocava o coração, um desejo que palpitava no ar. Lucas, sempre tão tímido, levantou a mão e, com a voz hesitante, disse:
Se somos todos juntos, devemos lutar juntos. O que podemos fazer para não deixar isso acabar? A pergunta pairou no ar como um desafio. Cada criança fez suas sugestões, e a chama da esperança se espalhou. Aquela discussão, cheia de um fervor contagiante, criou uma atmosfera de coragem. Mas no fundo, a incerteza persistia. A imagem do diretor e seu possível desinteresse criavam um zumbido constante em sua mente. O dia se aproximava do fim, e com ele, a preparação para a fala decisiva que João precisaria ter com o diretor. Ele sentia o peso de ser a voz das crianças, e a pressão aumentava a cada segundo. Com a adrenalina a mil, ele se perguntou: o que aconteceria quando finalmente fizessem frente ao diretor e mostrassem a força que tinham? A esperança de que o que estava por vir seria um divisor de águas. E, com isso, a pergunta pulsava em sua mente: eles conseguiriam transformar o medo em força e finalmente conquistar a liberdade que tanto desejavam? A manhã seguinte trouxe um clima elétrico na escola. Os alunos, agora unidos e determinados, mal podiam conter a excitação. O grande momento se aproximava. João caminhava ao lado de Maria, enquanto outros colegas os cercavam, todos com expressões de expectativa no rosto. Eles sabiam que a decisão do diretor não afetava apenas uma apresentação, mas representava a luta por um sonho coletivo. A sala do diretor parecia mais imponente do que nunca. As paredes revestidas de madeira escura e os quadros com prêmios pendurados criavam uma atmosfera de poder e também de ansiedade. João inspirou fundo antes de entrar, enquanto Maria segurava sua mão, transmitindo força e coragem. Ele sabia que precisavam da coragem de todos para transformar aquela conversa em algo decisivo. Após uma batida hesitante na porta, o diretor os chamou. Entrem, disse ele, mas sua voz era distante, como se ecoasse por um corredor sem fim. João sentiu um frio na barriga. O que eles encontrariam ali? A pressão se intensificava a cada passo. Dentro da sala, o diretor estava sentado atrás de uma mesa colossal, olhando de forma neutra. Ele tinha o semblante pensativo, talvez até cansado, mas havia uma intensidade em seu olhar que deixou João ainda mais nervoso. Com um gesto de mão, o diretor indicou que eles se sentassem. Então, o que traz vocês aqui? Perguntou o diretor, como se já soubesse a resposta. João olhou para Maria, que acenou encorajando-o a começar. Ele se virou, respirou fundo e, com a voz firme, disse: estamos aqui para falar sobre a apresentação. As crianças se dedicaram muito a esse projeto, e não podemos deixar que isso acabe. Temos um sonho, diretor. Interrompeu Lucas, que geralmente era mais reservado. E queremos mostrar que somos capazes de fazer uma apresentação incrível. Não podemos falhar agora. O diretor levantou uma sobrancelha, surpreso com a paixão que emanava das crianças. Entendo. Mas o que me dizem sobre o tempo e o esforço envolvidos? Isso não é algo simples, nem todos entendem a importância de eventos assim. As palavras do diretor eram uma barreira que parecia intransponível. Mas, antes que a frustração pudesse tomar conta, Maria ergueu a mão. Nós sabemos que é desafiador, mas temos um plano. Podemos fazer algo compartilhado, envolvendo a escola inteira. Podemos mostrar que essa apresentação significa mais do que apenas um evento. Queremos levar alegria a todos e reunir a comunidade. A sinceridade no olhar de Maria e a inquietude na voz de João ecoavam forte na sala, como se a energia daquela união pudesse alterar a atmosfera. O diretor parecia dividir sua atenção entre suas preocupações e as convicções ardentes das crianças. Mas João poderia sentir que a maré estava começando a mudar. Primeiro, precisamos entender a real intenção por trás disso, disse o diretor, quase para si mesmo. Mas a hesitação em seu tom era um sinal positivo. Era a primeira vez que João sentia que o diretor estava considerando a ideia. E se fizéssemos uma apresentação aberta? Com a presença de todos os alunos e pais? Poderia ser uma oportunidade de mostrar não só o talento das crianças, mas o que podemos alcançar juntos, sugeriu João, a mente fervilhando de ideias. Mas antes que eles pudessem desenvolver o plano, um barulho alto vindo do corredor interrompeu o diálogo. A porta se abriu com um estrondo, e um grupo de alunos irrompeu na sala, a empolgação pulsando em cada sorriso. O diretor olhou surpreso,
mas os olhos de João brilharam. Aquela era uma chance perfeita. Ele sentiu a adrenalina subir mais uma vez. Havia um caminho à frente, um passo a ser dado que poderia transformar tudo. João se levantou, encarando o grupo de crianças. Vocês estão prontos para mostrar ao diretor o que somos capazes? Vamos fazer isso juntos! Ele gritou, a emoção cortando o ar e assim, com a energia se espalhando como uma onda, João percebeu que não era só luta. Aquela era uma revolução, um grito de unidade e esperança. Mas a dúvida voltava, incessante. Seria suficiente? O que aconteceria se o diretor não se deixasse impressionar? Enquanto a sala fervia com a energia de todos os alunos, uma pergunta pairava no ar. Será que o apoio das crianças seria suficiente para convencer o diretor a abraçar o sonho coletivamente? A sala estava em um frenesi indescritível. Sombras de sorrisos e sussurros se misturavam, enquanto os alunos olhavam para o diretor com uma esperança genuína nos olhos. João percebeu que aquele momento era mais do que apenas uma conversa, era um ponto de virada, um capítulo que poderia definir não só suas vidas, mas a de toda a escola. Maria estava ao seu lado, o rosto iluminado pela empolgação e, apesar da pressão, ele sentia uma calma crescente. Aquela união, aquela energia pulsante, os tornava mais do que amigos ou colegas, eles eram uma verdadeira equipe. A adrenalina pulsava em suas veias, e ele sabia que todos ali estavam prontos para lutar. Diretor, a gente só quer uma chance para mostrar o que podemos fazer. Lucas exclamou novamente, o fervor na sua voz quase contagiante. Nós acreditamos que a escola pode ser um lugar mágico se todos estivermos juntos. O diretor franziu a testa, observando cada rosto, cada brilho nos olhos. Ele parecia meditar sobre aquelas palavras. O ar estava pesado, e a cada segundo de silêncio, João sentia seu coração disparar. Havia algo mais que eles precisavam fazer. Uma ideia começou a se formar em sua mente. E se, ao invés de apenas apresentarmos algo, fizermos uma campanha em torno da apresentação? Sugeriu João, com um novo ardor. Podemos envolver a escola, convidar as famílias, criar uma verdadeira festa da comunidade. Podemos fazer cartazes, preparar ensaios abertos e até convidar pessoas da vizinhança. Maria balançou a cabeça em sinal de concordância, o entusiasmo dela contagiante. Em vez de ser só uma apresentação, poderíamos celebrar nossas diferenças e talentos. Mostrar que juntos somos mais fortes, completou. Os outros alunos começaram a murmurar, trocando olhares e sorrisos. João se sentiu elevado à medida que as ideias fluíam, cada palavra uma semente plantada. Ele estava começando a acreditar que poderiam fazer isso. O que você acha disso, diretor? Maria perguntou, fazendo a atenção do grupo voltar-se para ele. A expressão do diretor estava indecifrável. Ele olhou para um lado, depois para o outro, como se estivesse pesaroso por não saber como reagir. Mas havia um brilho de curiosidade em seu olhar. É uma proposta interessante. Mas ainda precisamos discutir como isso poderia funcionar na prática, disse ele, esboçando um leve sorriso. Aquilo era um avanço. O diretor estava ouvindo. Uma onda de esperança banhou o grupo. As crianças começaram a se agitar, compartilhando ideias em uma caixa automática de inovação. Descobriram que poderiam preparar danças, músicas, pequenas peças de teatro. O céu parecia o limite. De repente, foi como se a sala ganhasse vida. Os risos e as conversas aumentavam, formando um círculo quase mágico ao redor da mesa do diretor. João sentiu que estavam prestes a cruzar a linha imaginária entre sonho e realidade. Precisamos de um nome para nossa apresentação. Algo que mostre ao mundo nossa força. Gritou Lucas, despertando aplausos e gestos de apoio. Maria pensou por alguns segundos. Que tal unidos pela arte? A arte nos conecta, e isso vai mostrar que somos mais que apenas uma turma, somos uma comunidade. A ideia foi recebida com um clamor entusiasmado. Aquilo era mais do que apenas um nome, era um reflexo de tudo pelo que eles estavam lutando. O diretor, agora envolvido pela energia contagiante, olhou para João. Se quisermos seguir em frente, terão que se organizar. Isso vai exigir esforço e compromisso de todos vocês.
João assentiu, sua confiança crescendo. Estamos prontos, diretor. Vamos mostrar que podemos fazer isso. Respondeu ele. Enquanto os alunos começavam a colocar planos em ação, uma luz de esperança brilhou na mente de João. Mas em um canto distante da sala, um olhar familiar se fixou em seu rosto. Ele se virou e viu a figura de alguém que não esperava encontrar ali, causando seu coração disparar de um jeito diferente. O que aquela pessoa queria? E como sua presença mudaria tudo naquele momento decisivo? A atmosfera vibrava e o foco de João se desviou para a figura que o observava. Era Ana, uma amiga de infância que tinha se mudado anos atrás e que, de repente, reaparecia como um fantasma de tempos mais simples. Ao vê-la, seu coração bateu mais forte, mas a alegria foi rapidamente substituída por um turbilhão de sentimentos confusos. O que ela estava fazendo ali? João? Ana perguntou, com um sorriso tímido. O barulho ao redor parecia desaparecer, e nada mais importava naquele instante. Você está de volta? Ele conseguiu responder, tentando disfarçar a surpresa. Os olhos dela brilhavam, e muito mais do que nostalgia, havia uma determinação que deixou João intrigado. Sim, voltei para ajudar. Vi a notícia e não pude ficar de fora, disse Ana, e porque já conheci o fogo que arde nele, completou. Eu trouxe algumas coisas que podem ajudar no projeto. Tenho músicas e artes que fizemos juntos quando éramos crianças. Os alunos se organizaram em grupos, trocando ideias e empolgações enquanto a energia aumentava dentro da sala. João queria se focar na apresentação, mas a presença de Ana parecia um imã, atraindo sua atenção. As memórias de quando eram crianças, sonhando juntos, voltaram à tona, trazendo um calor nostálgico que aquecia seu coração. Ele ficou ali, parado por um segundo, absorvendo a situação, a sala cheia de vida, a animação dos colegas e a amizade que ele achava perdida. Queria que Ana fizesse parte daquela equipe, mas ao mesmo tempo, havia uma parte dele cheia de perguntas. E se ela não ficasse? E se nosso sonho se desmoronasse de novo? Ana pareceu notar seu silêncio e se aproximou. João, você ainda se lembra da maneira como transformamos aquele antigo porão da sua casa em nosso palco de criação? O tom dela era leve, mas havia um subtexto que o atingiu como um golpe suave. Podemos fazer isso novamente. A ideia de unir passado e presente deu uma nova dimensão ao projeto. Talvez você esteja certa, respondeu ele, sentindo uma centelha de esperança renascer. Podemos criar algo incrível juntos, e com a ajuda de todos. A sala estava mais intensa, e os alunos agora desfrutavam da participação de Ana, unindo suas vozes e talentos. A cada riso e cada nota musical, João sentia a energia do Unidos pela Arte tomando forma. Um espírito coletivo se solidificava naquele espaço, e todos pareciam perceber que estavam escrevendo um novo capítulo, não só para a escola, mas também para si mesmos. Enquanto a conversa fluía, uma chama de criatividade iluminava os rostos. Mas lá no fundo, João não conseguia ignorar a questão que pairava em sua mente. E se Ana precisar partir novamente? Isso pouco a pouco ia se tornando uma preocupação esmagadora na sua cabeça. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada pela janela. Com um impulso, João decidiu que precisava compartilhar seus sentimentos com Ana. Você tem certeza de que vai ficar? Porque isso mudaria tudo para mim. Os olhos dela brilharam com uma mistura de emoções, como se soubesse que aquela conversa era inevitável. E antes que pudesse responder, um grupo de alunos se aproximou com perguntas sobre os ensaios, interrompendo o momento. Eu preciso de um tempinho, murmurou João, a insegurança tomando conta. Olhou para Ana mais uma vez, e mesmo sem saber o que o futuro reservava, sabia que precisava descobrir. Enquanto os risos e as ideias continuavam na sala, uma sombra passou pela mente de João. O que aconteceria se Ana não ficasse e toda essa força que reunimos se desfizesse? A sala estava em efervescência, mas seu coração pulsava em um ritmo mais acelerado, entre memórias e novas esperanças. O verdadeiro desafio ainda estava por vir, e era necessário enfrentar a verdade oculta que sua própria história ainda guardava. João se afastou do grupo de alunos, sentindo que sua cabeça estava uma verdadeira montanha-russa de emoções. Ele precisava de um ar,
um momento para entender tudo o que estava acontecendo. A presença de Ana trazia um misto de nostalgia e esperança, mas ao mesmo tempo, um medo profundo do desconhecido. Poderia confiar que ela ficaria ao seu lado. Ele caminhou até a janela, olhando o sol quase se escondendo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Aquela luz tão bonita parecia ser um símbolo do que ele estava perdido. Lembrou-se do porão em que eles costumavam criar, da mágica que experimentavam juntos quando eram crianças, sonhando em fazer arte. A memória era como um eco, um lembrete do que poderia ser se Ana realmente decidisse ficar, se os dois pudessem realizar aquele sonho mais uma vez. O som de risadas e conversas incessantes enchia a sala ao fundo, mas aqui fora, o mundo parecia silencioso, refletindo sua angústia interna. O momento em que planejou falar com Ana estava se dissipando. Ele sabia que precisava ser forte, se quisesse navegar com ela por esse novo caminho. A porta se abriu e Ana entrou. A confiança dela era palpável, mas havia também uma fragilidade que ela tentava esconder. João? Ela disse, e ele se virou, sentindo a expectativa no ar. Precisamos conversar. Antes que os alunos voltem a nos procurar. João respirou fundo, e quando finalmente abriu os lábios, as palavras saíram de forma hesitante. O que você realmente está pensando, Ana? Você voltou mesmo para ficar? Ou isso é só mais um capítulo de uma história que você não quer mais seguir? O rosto dela se iluminou com um misto de surpresa e tristeza. Essa é uma pergunta difícil. Para mim, a arte sempre foi um refúgio. E quando vi a notícia do projeto e lembrei de nós, isso me fez perceber que, por mais que eu tenha me afastado, meu coração ainda vive em tudo que criamos juntos. Eu quero fazer parte disso novamente. As palavras dela atingiram João em cheio. Era uma resposta que ele sabia que precisava, mas que não parecia totalmente satisfatória. Havia algo mais profundo ali, como um mistério não revelado. Você realmente quer isso, Ana? Ou está apenas aqui pela nostalgia? Ele questionou, a insegurança transbordando. Ana hesitou, a frustração marcando seus traços. Eu lutei para voltar, João. Não foi fácil deixar minha vida antiga para trás, e eu não tenho certeza das consequências. Mas isso não muda o que sinto por você, e eu quero tentar. João sentiu seu coração apertar. Ele queria acreditar, mas os medos não desapareciam. Tentar pode não ser suficiente. Esse projeto é importante para todos nós, e eu não quero que você mude de ideia depois. A expressão de Ana se suavizou. Eu entendo. Mas eu não estou apenas aqui para o projeto, sabe? Sinto que nós dois temos algo inacabado. A afirmação dela reverberou em sua mente, e ele ficou sem palavras por um momento. O calor de suas memórias juntos começou a misturar-se com a realidade atual, criando um nó em seu estômago. A ideia de reatar não só uma parceria artística, mas algo ainda mais profundamente ligado, estava começando a penetrar sua consciência. Ana avançou um passo em direção a ele. Vamos criar e deixar o passado para trás. Podemos conquistar o presente e o futuro. O que você acha? O desafio dela ressoava, e uma onda de coragem começou a ondas em João. Ele precisava escolher, seguir com medo ou abrir seu coração e se arriscar mais uma vez. Enquanto analisava a possibilidade, uma ideia inquietante surgiu repentinamente. E se isso funcionasse, de repente, você tivesse que ir embora de novo? Ana franziu a testa, e a insegurança apontava no ar. Ela parecia prestes a dizer algo, mas nesse momento, um barulho alto vindo da sala chamou a atenção dos dois. O grupo de alunos havia conseguido algo, e a animação havia se transformado em gritos de alegria. Era apenas um empurrão, mas foi o que João precisava para tomar sua decisão. Vamos lá. Juntos. Ele disse, decidindo se entregar àquele momento. Não importando o que aconteceria depois. Eles se juntaram aos colegas, mas a conversa não estava finalizada. Essa questão pairava no ar, ansiosa por uma resposta, e João sabia que a próxima revelação poderia mudar tudo. Mas havia mais por vir. Enquanto a música começava a tocar, algo inesperado interrompeu a sequência do projeto, uma notificação no celular de Ana, o que a fez congelar no lugar, o rosto pálido.
O que poderia ser? O que estava prestes a acontecer? O dia tão esperado finalmente havia chegado. O cheiro de felicidade e um toque de nervosismo pairavam no ar. A comunidade se reuniu no pátio da escola coberto por luzes coloridas e risos, cada canto preparado para a apresentação que celebraria a união das vozes e talentos das crianças. João olhava em volta, sentindo seu coração pulsar com a animação de seus alunos. A energia era contagiosa. A tarde iluminada se transformava em um palco repleto de sorrisos brilhantes. Maria se preparava em um canto, seu vestido azul brilhava sob as luzes. Ao seu redor, Lucas estava finalizando os últimos detalhes de seu cartaz Unidos pela Arte, a frase que se tornará o lema de todos. João sentia-se mais seguro ao ver a dedicação de cada um deles. Havia um senso de comunidade, de conexão, que se intensificava a cada ensaio. Mais, enquanto todos se revezavam no palco, uma sombra de incerteza ainda pairava sobre João. O que se passava na mente do diretor? Ele tinha dúvidas sobre o quanto realmente acreditava que a apresentação seria um sucesso, e a presença de Ana trazia um misto de conforto e agitação. Wellington, o diretor, assistia a tudo de um canto, com seu olhar atento e crítico. Quando chegou a hora de Maria cantar, sua voz ecoou pelo pátio, clara e leve, como um pássaro em voo. Havia algo especial naquele momento. Seus olhos brilhavam com a alegria de finalmente aparecer. Aquela garota, que um dia foi silenciada, agora tinha toda a escola ouvindo seu canto inspirador. E a cada nota que ela emitia, João sentia que a dor que trazia do passado começava a se dissipar. Cerca de 5 ou 6 músicas se passaram, e a mensagem de união e força começou a ressoar. As vozes de todos os alunos, em uníssono, criaram um som arrebatador, como uma sinfonia de esperança. Ao olhar para Maria e Lucas, João percebeu a força que emanava de cada alma presente ali. Todos estavam lutando por um mesmo objetivo. A apresentação não era apenas um evento, era uma afirmação de que cada um tinha valor. No entanto, o ambiente foi momentaneamente interrompido por um barulho. As crianças pararam de cantar e se voltaram para a entrada. Era Wellington, que avançou lentamente até o centro do palco. Com um olhar sério, a atenção de todos se voltou para ele. João sentiu seu estômago embrulhar. O que ele diria? Seria uma crítica, um aviso de que tudo havia acabado? É impressionante testemunhar tantos talentos e dedicação. A voz do diretor, inicialmente ríspida, começou a quebrar barreiras. Um evento como esse mostra o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos. E, sim, é essa energia que precisamos. Um murmúrio de alívio correu pela multidão. Nesse momento, o que poderia ser uma bomba explodiu em uma doce surpresa. Decidi apoiar essa iniciativa. A escola precisa de vozes como as de vocês. Precisamos celebrar as histórias, os sonhares e os talentos, e isso começa com suas apresentações. O aplauso instantâneo que seguiu foi ensurdecedor. João ficou tenso, sem saber se ria ou chorava. Maria olhou para João, um brilho de felicidade nos olhos, enquanto Lucas ergueu seus punhos, uma expressão de vitória estampada em seu rosto. A vitória não era apenas a vitória deles, mas também de todos que se uniram, lutaram e acreditaram naquele sonho. Enquanto os alunos voltaram a se apresentar sob a luz quente do sol poente que se despedia, João sentiu um peso ser tirado de suas costas. O medo tinha lhe feito companhia, mas naqueles momentos de realização tudo se dissolveu. A música pulsava como o batimento do seu coração. Ana estava ao seu lado, e ele percebeu que mais importante do que temer o futuro, era celebrar o presente que tinham diante de si. O show avançou, e João se deixou levar pela magia do palco. As risadas, as vozes, a dança, tudo misturava-se numa única e perfeita sinfonia. Ele viu no rosto de cada criança a transformação, e soube que não só eles iriam conseguir sonhar, mas, mais importante, conquistar tudo o que desejassem. A noite seguiu, repleta de sucessos, transformações e laços. Onde finalmente João entendeu que seu lugar não era apenas como professor, mas também um sonho feito real. Ao lado de Ana, ele viu um futuro começar a tomar forma, com um novo som de esperança. Com a conclusão do show, um novo capítulo começou não apenas para João e seus alunos, mas para toda a escola. Ao olhar para eles, seu coração se encheu de gratidão e a certeza de que, mesmo diante dos desafios,
Juntos poderiam transformar qualquer dor em luz. Finalmente, eles se uniram de verdade e suas vozes ecoaram, ressoando pelos corredores, inspirando muitos outros a vir. E então, agora, aqui está um pedido urgente para você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão fazer sua alma vibrar. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa maravilha a chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final lindo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Vamos juntos espalhar a esperança e a união.